que na verdade é uma dica super básica, mas é uma dica que eu dou praticamente todos os dias no consultório, que pode a princípio parecer uma bobagem, mas é uma coisa super efetiva. Vejam assim, quando uma criança vai aprender a falar, pensa numa criança neurotípica, que ela nasceu ali, está vivendo e está aprendendo a falar. Vocês percebem que a gente nunca ensina uma criança a falar? Não precisa, né? Se ela for vivendo, ela vai começar a copiar essa comunidade de ouvintes e falantes aqui e vai desenvolver um determinado padrão vocal, um determinado padrão verbal que é condizente com a comunidade onde ela está crescendo. Então, se ela estiver crescendo aqui no Brasil, ela vai desenvolver um padrão linguístico da língua portuguesa. Se ela estiver se desenvolvendo no Japão, da língua japonesa, e assim por diante. Portanto, quando você tem uma criança que tem um atraso do desenvolvimento da fala, no transtorno do espectro do autismo ou numa deficiência intelectual, é a mesma coisa, não muda absolutamente nada. Nós não devemos tentar ensinar a criança a falar em casa. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que uma criança ela quer pedir água, por exemplo. Então o que essa criança pode fazer? Uma criança de 3, 4 anos de idade, autista nível 2, 3. Então ela pode, por exemplo, ir até a sala, pegar a mãe pela mão, puxar a mãe até a cozinha e ficar parada na frente do bebedouro. E aí a mãe vai dizer assim, esse nenê quer água, e vai dar água a ela. Muitas vezes, na tentativa, vou colocar isso entre aspas, de ensinar essa criança a falar, o que a mãe começa a fazer? A mãe começa a dar explicações, do tipo assim, filho, o que é que você quer? E o neném fica parado, porque ele não sabe falar. Daí a mãe fala assim, filho, fala, eu quero água. Se você pedir água, a mamãe vai dar água. Você acha que uma criança que não sabe falar a palavra água, que não sabe falar a palavra dá, que não sabe falar a palavra quer, você acha que ela vai entender uma explicação como essa? Filho, a mamãe está esperando, olha, fala para a mamãe, dá água, daí a mamãe vai dar água para você. Essa criança, na imensa maioria das vezes, não faz a menor ideia do que você está falando. Até porque, gente, como eu falei para vocês, nós não ensinamos crianças a falar. Não, é totalmente contra a neurofisiologia do aprendizado da fala. A criança aprende a falar copiando o comportamento vocal daquela comunidade de ouvintes e falantes, não é? Então, se a criança pegou você pela mão e te levou até a água e ela está parada na frente do bebedouro, é óbvio que ela quer água, tá certo? Você já entendeu isso aí. O que você fala então? E isso é produtivo, assim você ensina a criança. Você fala assim, água. E aí há uma chance da criança ecoar, da criança falar água. Aí ou ela pode falar assim, ou ela pode falar aga. Qualquer coisa que ela fale por aproximação, imediatamente você dá a água. Então, veja, isso desse jeito, como eu estou falando para vocês, é a forma como habitualmente as crianças aprendem a falar. Elas aprendem a falar ecoando o que as outras pessoas falam. É totalmente fisiológico quando isso acontece assim. O antifisiológico é você tentar dar uma explicação para a criança a respeito do que ela tem que falar. É muito mais difícil, se não virtualmente impossível, alguém aprender a falar assim. Então, pessoal, o que eu sempre digo em consultório, menos é mais. O que significa menos é mais? Uma longa explicação não vai trazer benefício nenhum. Uma curta explicação, uma única palavra. Ou, por exemplo, vamos supor que essa criança já sabe falar aga. Então ela te traz para a cozinha, olha para a aga, pode até apontar e fala aga. Você pode progredir, você pode falar assim, dá água. E aí aumenta a chance da criança ecoar e falar dá água. E aí você dá. Você pode falar quero água. E a criança fala quer água. E aí você dá a água. Entenderam? Regra básica, menos é mais. Nós não conseguimos, de fato, ensinar pessoas a falar. Nós conseguimos criar um cérebro que seja propício a aprender a falar sozinho. Aprender a falar por cópia de comportamento vocal.